Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora preciosa. E o Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe a quem abençoar, a quem orientar, como dirigir, porquanto nos ama. Portanto, nós te suplicamos, Deus, sonda-nos nesta hora, vê se há em nós algum caminho mau, ó Pai, e guia-nos pelo caminho eterno. Porque nós temos visto quantas pessoas de coração sincero têm trilhado caminhos errados, ó Deus. Mas o Senhor tem levantado os teus atalaias, ainda que diretamente possa ser o teu próprio Espírito, para chamar os inocentes e os justos ao verdadeiro caminho, caminho da justiça, caminho do arrependimento. Por isso, dá-nos graça nesta hora para que percebamos a tua estrada, enxerguemos as tuas pegadas, sejamos iluminados e, como diz a Escritura, na tua luz, vejamos a luz. Assim nos abençoa nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17, porque nós queremos analisar a partir do verso 9, uma lição que eu acho muito poderosa. Diz: descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Nós vamos seguir, esse não é o nosso tema central. Eu só quero que a gente entenda o nosso comportamento. O que nós vemos nessa situação? Nós sabemos que Deus enviaria o chamado amigo do noivo, né? O seu precursor, chamado Elias, pelo tipo de ministério, a semelhança do Elias do Antigo Testamento, e depois viria o Messias, que é então o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. O povo tinha conhecimento disso? Tinha. Quando Jesus desce do monte, diante de toda aquela glória, a voz falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí os discípulos, quando descem do monte, dizem assim: ué, se esse é o filho amado em quem me comprazo, se esse é o Messias, então cadê Elias? Aí interrogam Jesus: Senhor, por que dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro? Aí Jesus fala assim: mas Elias já veio. Ou seja, eles estão esperando Elias e estão esperando o Messias. Mas se eles não reconhecem Elias, vai ficar difícil identificar o Messias, porque vai ficar faltando um degrau no conhecimento. Como que eles vão dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como foi dito depois, se eles têm na cabeça deles uma dúvida? Não, mas cadê Elias? Quem foi o Elias que Deus enviou? Ou seja, Elias foi tão desconsiderado que ficou uma coisa praticamente apagada para a nação de Israel. Ficou praticamente apagado, ficou sem sentido. Ninguém atentou
para Jesus. Por quê? Porque desprezou o degrau que João Batista representava. Ou seja, sem percepção dos fatos, uma nação estava à espera. Eu pergunto, espera de quê? Do que passou. Era isso que Israel estava esperando que já tinha passado. Vê, e nós não estamos falando de qualquer, nós estamos falando de uma nação que todo sábado parava para se reunir nas sinagogas. Não estamos falando de uma nação gentílica, que nem a nossa, que não espera por nada, que não tem objetivos de vida. As pessoas estão dizendo por aí, minha vida é o meu trabalho. O projeto delas é viver, ganhar dinheiro, gozar a vida e morrer. Não estamos falando disso, não. Estamos falando de uma nação que tinha conhecimento de eternidade. Uma nação que, quando lia lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, eles entendiam até na palavra que havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles entendiam coisas que muita gente hoje, depois, milhares de anos depois, ainda não compreende. Era uma nação de um conhecimento profundo, mas veja o quanto nós, seres humanos, podemos ser vulneráveis. Por isso eu guardo com muito carinho a frase que diz: Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. O conhecimento de Deus se conquista com humildade. Deus é um ser tremendo. Se ele perceber que a pessoa quer a palavra para se engrandecer, ele dá a palavra para a pessoa, porque sabe que a pessoa não vai conseguir suportar o peso dessa palavra. Você sabia disso? Até isso Deus faz. Tu quer se engrandecer com a minha palavra? Tu quer com a minha palavra conquistar o teu ouro e a tua prata? Tu quer usar a minha palavra para a tua fama? Então tá bom, segura a espada aí. E o camarada se afunda com a espada. E esse tipo de juízo Deus tem feito aqui em nosso meio, na geração Jesus Cristo. Muitas pessoas vieram de outras igrejas aqui, adquirindo conhecimento, simbologia e etc., uma série de coisas, e depois saíram daqui para se exibir nas suas igrejas, ocultando dos seus irmãos em Cristo das outras igrejas a fonte de conhecimento que havia aqui, para se engrandecer no meio deles. Quando as pessoas perguntavam assim: poxa, onde é que tu ouviu isso? Onde é que tu aprendeu isso? Como Deus te revelou isso, os mais inocentes? Aí a pessoa dizia assim: não, estou buscando em Deus. Aí Deus dizia: então toma, vai segurando a palavra. Chegou uma hora que a palavra pesou demais, ele não tinha estrutura, eles não tinham estrutura e naufragaram. Naufragaram não no mar, naufragaram na terra, cavaram sua própria sepultura. Esse é um tipo de juízo que Deus exerce. Ele dá a palavra dele e mata. Esse é o Deus vivo que nós servimos. Então, o que a nação de Israel está esperando? Senhor, mas cadê Elias? Não tem que Elias vir primeiro? Eles estão esperando o que passou. Entende, irmão, que a caminhada não é fácil. A caminhada é difícil. A caminhada é complicada. Você precisa identificar uma coisa após outra, com calma. Precisa estar ali na tua intimidade com Deus. Deus me ensina cada passo que eu tenho que dar, cada entendimento que eu tenho que ter. Deus me ensina como eu chego ao centro da tua vontade. Irmão, isso é uma guerra. Já falei, se fosse fácil encontrar Deus, o mundo não seria o que é. Seria uma realidade muito diferente. Então, o que os judeus estão esperando? Eles estão esperando o que já passou. E fica um alerta para nós. Se nós não vigiarmos, daqui a pouco nós vamos estar esperando o que passou. Complica, não complica? Estou esperando o meu ministério, e o ministério já passou, nunca mais vai voltar. Estou esperando uma oportunidade, a oportunidade já veio e nunca mais vai voltar. É o que mais acontece. Por quê?
Porque se faltar a humildade, a paz, a mansidão, meu irmão, pode ter certeza, você não reconhece nada. Como não entender que João Batista era o precursor do Messias? Como não entender isso? Não entenderam. Então, essa é uma lição. Tomar cuidado para não estar à espera do que já passou. Antes de seguirmos os nossos textos, eu quero fazer um parêntese. O irmão Alessandro estava me comunicando que pegou o nosso vídeo. Como é que é o nome do vídeo? Combate às escolas. O combate à escola integral. E jogou lá no meio dos pedagogos, dos professores, e incendiou. E os professores estão dizendo que no Brasil tinha que ter pena de morte e cadeira elétrica, porque é isso que eu mereço. Então eu pergunto, quem está certo? Se é isso que os professores são, desejosos de cadeira elétrica e pena de morte, opa, significa que uma ideia que eu lancei realmente contrariou os objetivos deles, que não têm o Espírito Santo e não andam com Deus. E uma série de fatores dá para se pensar sobre isso. Mas a história dos professores ainda vai muito longe. O irmão Afonso compôs uma música que eu fiquei maravilhado, falando exclusivamente de quem? Dos professores. Vamos essa semana começar a trabalhar essa música e lançá-la também na internet para que a festa seja completa, para que não falte nem desde o brigadeiro até os... Como é que é o nome daquele negócio que dizia língua de sogra, né? Não falte nada na festa, porque o trabalho de Jesus é perfeito e é tremendo. Então, nós vamos estar trabalhando e, como diz a Escritura, Elias restaurará todas as coisas. E quem diria onde nós íamos parar? Quem diria? Quem diríamos em que assuntos nós íamos tocar? Quem diria? Então, vamos seguir aqui o nosso texto, no verso 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Esta última expressão do verso 21, entre colchetes, conforme o nosso estudo já mostra, o estudo fim do jejum, mostrando que essa parte não faz parte dos originais. Inclusive, a Sociedade Bíblica do Brasil já lança Bíblias modernas sem esse versículo. E outras Bíblias muito mais antigas, inclusive versões católicas, versões de Testemunhas de Jeová e outras mais versões não trazem esse versículo, mostrando que expulsar demônio não tem nada a ver com jejum. Mas Jesus, quando o homem diz para ele: Senhor, nós não podemos expulsar, os teus discípulos não puderam expulsar, e os discípulos questionam: Senhor, por quê? Por que não podemos expulsar? Jesus fala: por causa da vossa pequena fé. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o que seria essa fé, ou a fé de um modo geral. Irmão, os discípulos ficam meio surpresos. Senhor, por quê? Por que nós não podemos expulsar?
Nós fizemos tudo exatamente como o Senhor faz. Nós chegamos lá, cremos, né? Para eles podem pensar. Nós cremos que aquele demônio sai quando mencionamos o teu nome, sai em nome de Jesus, mas não aconteceu. Porque nós estamos caminhando com o Senhor nos seus ensinos, nós temos a sua palavra, o Senhor é conosco, o Senhor já nos disse, vai, cura enfermo, expulsa demônio, o Senhor já nos disse isso, mas nós não vimos o resultado. Aí Jesus diz assim, apesar de tudo isso, a vossa fé é pequena. Quando o homem chega para Jesus e diz assim, Senhor, principalmente lá em Marcos, né, no capítulo 9, que é um texto que fala da mesma situação. O homem diz assim, Senhor, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos, eles não puderam expulsar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, então faz, socorre-nos. Aí Jesus diz assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí o homem, diz a Bíblia, algumas versões dizem que o homem com lágrimas reconhece que ele não tem fé para ver aquela situação solucionada. E aí Jesus diz assim para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando ele tenta jogar responsabilidade para cima de Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, então socorre-nos, Jesus joga a responsabilidade para cima dele. Tu está querendo ver algo que você não crê? Irmão, aí entra outras coisas dos mistérios, entende? Existem duas situações aqui. Uma é quando alguém vem até você para alcançar um milagre, porque sabe que você é servo de Deus, mas a pessoa é indigna daquele milagre. A pessoa é indigna, ela não crê, ela não tem humildade. Ela pode trazer uma situação para você, já fui em terreiro, já fui no padre, já fui no arcebispo, já fui no cardeal, já fui no pai de santo, vou lá nesses evangélicos também, quem sabe, né? Aonde solucionar para mim tá bom. Ela é indigna, a postura dela é indigna do milagre de Deus. E tem pastor que acha que tem que orar por tudo e por todos. Não consulta a Deus. E aí não vê resultado quando ora. Isso é um detalhe das experiências que eu tenho. Quantas vezes vou falar no meu caso, antes de orar por alguém, a pessoa está endemoniada, está possessa, está problemática. Pastor, eu trouxe aqui, isso de outras igrejas já que eu andei, outros ministérios onde eu servi. Pastor, essa pessoa aqui, eu trouxe para o pastor orar, porque ela tem esses problemas, tal e tal. Senta aí, vamos conversar. Você reconhece esse espírito que atua na tua vida? Pastor. Você reconhece que esse espírito é mau? Você quer ficar livre disso? E quando a gente vai conversando, a gente detecta claramente que a pessoa não tem nenhuma intenção de ficar livre. Pelos motivos que sabe-se lá qual, mas não tem nenhuma intenção de ficar livre. A gente diz assim, faz o seguinte, vai para casa, quando você quiser ficar livre desse demônio, você vem aqui e nos procura. Mas tem pastor que acha que não. Vem cá, irmão, é demônio? Vem cá, vamos expulsar esse demônio aí. Meu irmão, quem expulsa demônio é Jesus. Nós somos uma ferramenta enferrujada, velha, sem sentido. Não adianta, que não tem glória nenhuma na ferramenta. A glória é toda para o profissional. É assim que funciona o reino de Deus, é assim que funciona tudo. Tu diz assim, olha que tela bonita que tem ali, olha essas treliças aqui no teto, isso é bacana, tal. Quem fez isso? Ou o cara é um bom profissional, ou o cara é um mau profissional. Não é assim que funciona? Ninguém lembra que ferramenta ele usou. Nós somos só ferramentas, meu irmão.
Para lembrar de nós é só Jesus, não queira ser lembrado por mais ninguém, basta, é muito bom ser lembrado só por Jesus, porque a glória e a honra é toda dele mesmo, e nós teremos o que é nosso lá no céu. Nessa terra aqui não queremos nada. Quem se exalta nessa terra está perdendo o que tem para receber de exaltação no céu. Isso às vezes para mim é tão fácil, para outros é tão difícil, tanta gente querendo aparecer de várias maneiras. Então, a pessoa às vezes é indigna de receber o milagre de Deus, ela não está manifestando nenhuma fé, nenhum propósito, nenhum objetivo. Outras vezes, a pessoa tem pactos com entidades, pactos com o diabo, não reconhece aquilo, ela está ali porque alguma coisa está fora do controle dela, mas ela não quer romper os pactos, romper as coisas, e às vezes o pastor vai lá, ou na presunção, ou na boa intenção, e vai orar, e não vê resultado nenhum. Uma vez, numa igreja onde eu pertenci durante bons 5 anos, levaram um homem que tinha tudo que é tipo de pacto, desde o pacto de palavras ao pacto de sangue, a sabe-se lá outras coisas que você imaginar. O homem tinha tudo que era pacto, ele tinha fitas nos pés, ele tinha fitas na mão, ele tinha correntes no pescoço, laços na cabeça, chapéu, anéis em todos os dedos. O homem tinha pacto para tudo que era jeito. Aí levaram este homem lá na igreja onde eu fui membro durante 5 anos. Quando acabou o culto, disseram assim: pastor, trouxemos esse homem aqui para o pastor orar, porque ninguém resolvia a questão do homem. Quando o pastor olhou, falou assim: nem vou orar por ele. Primeiro, se ele quiser oração, ele tem que ir lá e romper todos os pactos que ele fez. Depois ele pode vir que eu oro. Mas nós, às vezes, no nosso bom coração, na nossa inocência, no nosso desejo de ver Deus agir na vida dos outros, ver Deus glorificado, ou sei lá, de repente achar que somos os super crentes, né? Eu não sei, aí a gente acaba se dando mal, né? Quantas vezes já disseram assim: pastor, tem uma situação assim, 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 o cara está de câncer em cima da cama, está para morrer, vamos lá orar e tem que ser correndo. Eu falei: que isso, meu irmão? Eu ando nas pegadas de Jesus, eu nunca vi Jesus correndo. Eu nunca vi ele correndo, por que eu vou correr? Vou orar. Se Deus me disser para ir, eu vou. Não necessariamente que Deus vá curar, às vezes Deus quer que eu vá para dar uma palavra, que vai ser mais uma oportunidade para a pessoa. Eu não vou em situações achando que tem que acontecer aquilo que eu imagino, tem que acontecer o que Deus quer. Então, e aí, pastor, vamos lá? Não, irmão, Deus não falou nada. Aí vem notícia: pastor, fulano está nas últimas, pastor, vamos lá fazer uma oração? Não, meu irmão, Deus não falou para eu ir. Eu perguntei a ele não me disse nada, eu nada farei. Outros podem interpretar diferente, né? Como um rapaz que passou aqui pelo nosso ministério: não, eu já orei, se Deus não falou não, então é sim. Quer dizer, Deus falou por omissão. Deus se omitiu, não falou sim, então para ele, não falou não, então para ele era o sim. Entrou por um caminho que se arrebentou, que não, olha o que eu vou te dizer, não vai se levantar mais. Perdeu toda a sua vida espiritual, perdeu o seu ministério, não se levantará nunca mais aquele homem tão jovem vai alcançar um ministério, porque achou que Deus fala por omissão. Não, quando Deus quer dizer sim, ele diz sim, quando ele quer dizer não, ele diz não, quando ele quer dizer espera, ele quer dizer espera. Se ele não disse nada, não faça nada. É assim, meu irmão, andar com Deus. Mas dentro da gente tem uma, né? A gente olha para o relógio, olha para o calendário: eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer nada. A Bíblia diz que eu tenho que esperar em Deus. Isso que a Bíblia diz. Então tem pessoas, meu irmão, uma série de situações, pactos, incredulidade, zombaria, e às vezes
né? Enfim, elas podem até ser classificadas como indignas para receber até o milagre de Deus. Esse é um caso. E tem outros casos, como é a nossa situação aí, esse segundo caso, em que tem ali uma pessoa necessitada, que não tem nem muito da sua razão, está lunático, é reconhecida, a investida de um demônio é reconhecida ali, e os discípulos se precipitam para a realização do milagre, mas nada acontece. E eles ficam um pouco frustrados. Mas Jesus enfatiza: a vossa pequena fé foi a causa de isso aí não acontecer. Jesus não disse: não, sabe por que isso não aconteceu? Porque o pai do menino é mau incrédulo. Jesus não especificou isso. Jesus criticou os seus discípulos, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Senhor, por que nós não podemos expulsar? Por causa da pouca fé de vocês. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam ao monte: vai, e ele iria. Foi o problema que estava com vocês nisso aí. E a incredulidade daquele homem? A incredulidade daquele homem não fazia a mínima diferença, a vida não era dele. Só que quando ele tenta jogar a responsabilidade para Jesus, Jesus diz: a responsabilidade não é minha, não. Esse problema aí é por causa de vocês que andam longe de Deus. Demônio só se aposta de quem anda longe de Deus. Vocês não andam com Deus. Se tu podes crer, porque Jesus sabia que o homem não cria naquela situação. Ele queria se ver livre? Realmente queria se ver livre, mas não cria o suficiente. Então os discípulos deveriam, à semelhança de Jesus, terem expulsado aquele demônio para glorificar o nome do Senhor. Porém, não estavam prontos. E por que não estavam prontos? Porque faltou fé. Aí eu pergunto, irmão, você crê? Eu creio. Nós cremos. Cremos em muitas coisas. Nós cremos em muitas coisas e nos atemorizamos com muitas outras. Imagina a situação daquele menino, que o demônio pegava, a Bíblia diz que ele espumava que nem um animal, e ele era lançado violentamente para dentro do fogo, o demônio queria destruí-lo, ou então para dentro da água, o demônio queria afogá-lo. Imagina você ver uma situação dessa. Uma vez numa igreja, manifestou um demônio, e os obreiros que estavam lá, acostumados, isso lá em Copacabana, um monte de obreiros, já com um monte de experiência, tudo acostumado a expulsar demônio, orar e enfermo ficar curado. O ministério está ali, Deus está operando grandemente, por dentro de Copacabana, coisas gloriosas, e numa cena lá, depois de expulsar um monte de demônio, demônio saía. Manifestava, saía. Todo mundo, festa. Daqui a pouco, na fila da oração, já tem uma mulher estrebuchando lá, não lembro se era uma mulher ou um homem, acho que era um homem estrebuchando. De repente o homem começou a falar com uma voz violenta, demonstrar uma força sobrenatural. Primeiro obreiro que tentou chegar perto dele, ele catou na gravata, que teve que socorrer, senão estava até enforcando o cara. Rasgou roupa de um, rasgou calça de outro. Por quê? Mas tem diferença do poder de Deus para qualquer demônio que vai se manifestar? A diferença está aqui, dentro da nossa cabeça. Se Deus olha para a gente e diz assim: está vendo aquela parede ali, feita de tijolo de 2 centímetros, 2 milímetros? Atravessa ela. Jesus, deixa comigo. Eu meto a mão e uma paredezinha de tijolo de barro de 2 milímetros, é comigo mesmo, dou até uma testada nela, ela vai cair. Aí Jesus diz assim: agora tem aquela ali, atravessa aquela outra parede lá. Quando eu olho, é uma parede de concreto, cheia de ferro por dentro. Eu digo assim: caramba, essa aí, se eu meter a cabeça, vou me dar mal, né? Porque
os meus olhos mexem na minha fé. Está errado, não é para mexer. A palavra é que manda. Se Jesus diz, atravessa, eu atravesso tanto o vazio quanto atravesso uma rocha. Porque a minha garantia está na palavra. Mas quando eu olho para as circunstâncias, como Pedro olhou para os ventos e para o agitar das ondas, eu naufrago. Então, o que é a fé? A fé é a tua convicção, não no que os teus olhos veem, mas na palavra que o teu Deus te dá. Isso é fé, meu irmão. Deus é inabalável? Deus é superior a tudo e a todos? Deus é soberano a qualquer coisa? Deus não encontra adversários? Deus não vê obstáculos? Deus pode todas as coisas? Deus tem domínio sobre tudo, sobre todos, sobre os reinos da gente? Deus dá a vida, Deus decreta a morte? Deus é tudo, é Senhor absoluto de terra, céu e mar, da vida, da morte. Deus é tudo isso. Os meus fatores psicológicos, a minha convicção, ela tem que se voltar para isso. Não interessa as circunstâncias. Se alguém vem contra mim, de mãos nuas para lutar contra mim, o meu Deus é poderoso. Mas se de repente eu tenho que encarar um exército de milhares de homens com tanque de guerra, o meu Deus é poderoso do mesmo jeito. Isto é um processo que se dá e se concretiza dentro de nós quando nós exercemos a fé. O que é exercer a fé? Não é você sair fazendo uma coisa e outra não. Não é não. É um processo interior de meditação. Você está no teu canto e o Espírito Santo vem ministrando sobre você. E na tua cabeça vai passando uma série de situações. Você quer ser um homem de fé? Então, um exemplo eu tive, por exemplo, uma vez lendo o Novo Testamento, eu disse, lendo coisas gloriosas, eu disse assim, Deus, eu não quero ser uma pessoa comum, eu quero ser um homem de fé. E o Espírito Santo falou assim para mim, para ser um homem de fé, tem que ser provado. Aí passou aquela cena de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, eu fiquei impactado com aquilo ali, eu acho que aquilo durou um pouco mais de um segundo, foi aquela cena assim, e eu fechei a Bíblia e disse assim, Deus, eu aceito, mas eu quero ser um homem de fé. Irmão, você sabe o que é prova, o que é angústia, o que é aflição, mas eu não voltei atrás de acordo com a palavra, eu permaneci firme na palavra. Então, se a palavra me diz, atravessa aquela parede de plástico, eu atravesso. Se ela me diz, atravessa a parede, seja ela de que for, a minha confiança está na palavra. Se Deus me colocar o meu ninho no alto, ou se me fizer atravessar o vale da sombra e da morte, não faz diferença, a minha confiança está na palavra. Circunstâncias, coisas à minha volta, o que entra pelos meus ouvidos, o que entra pelos meus olhos, pelo meu tato, pelos meus sentidos, nada disso me diz nada. Eu não sou guiado pelas vozes que vêm de fora para dentro, mas a voz que vem de dentro de mim para o meu próprio espírito. Isto é fé, uma coisa que requer um exercício, ou seja, acho que já falamos sobre isso, Se você imaginar situações que você temeria, o que eu temeria nessa terra? Se eu visse isso, eu temeria. Se eu ouvisse isso, eu temeria. Se eu me deparasse com aquilo outro, eu temeria. Então aí você precisa parar no teu canto e deixar que o Espírito Santo ministre ao teu espírito para banir esses temores. E você poder dizer assim, não, se eu me deparasse com isso, com aquilo ou com aquilo outro, eu não temeria, eu permaneceria firme, esperando a mão do meu Deus se mover. Quando você teme algumas coisas, você está precisando se exercitar, não necessariamente, eu temo um leão na minha frente, eu vou procurar um leão para encarar, não é isso, eu temo um leão na minha frente, Deus,
me livra disso. Deus vai se manifestar para você, seja em visões, seja em sonhos, seja pelas suas multiformes ministrações, e vai te levar a uma concepção interior de fé, confiança na palavra, mediante uma e outra situação. O que aconteceu com os discípulos? Não tiveram esta fé, apesar de ouvirem tudo que já tinham ouvido, verem o que já tinham visto, quem sabe se já não tinham expulsado alguns demônios, curado alguns enfermos, tantos que foram para aquela situação, mas depois de todo o preparo, de tudo que tinham recebido, de tudo que tinham ouvido, de tudo que tinham visto, eles ainda chegam diante de uma situação e são incapazes. E deveriam estar prontos. Por que deveriam estar prontos? Porque Jesus os criticou. Se Jesus os criticou, é porque eles deveriam estar prontos. Meu irmão, tem gente que caminha na igreja 500 anos e vive pedindo a Deus, Deus, tira o demônio do meu caminho. O projeto de Deus é justamente o contrário, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, mas a pessoa foge o tempo todo. Você tem que estar pronto. Como que você vai estar pronto? Meu irmão, fazendo uma autoconfiança na palavra, pela revelação do Espírito Santo, essa coisa crescer automaticamente dentro de você. Você tem, por isso que a Bíblia diz bem-aventurado que medita, você tem que caminhar com isso. Quando as situações surgem, o Espírito Santo já tem te preparado. Agora, se ignorar os fatos, o que são os fatos ignorados? São pregações. Às vezes a pessoa ouve uma pregação, não, isso não é bem assim não, ou então, não, isso não é para mim não. Isso é para aquele irmão lá, ou aquele irmão lá, ele tem cara de que gosta de se deparar com essas situações, de expulsar. Para mim isso não é não. Às vezes a pessoa, numa música, num louvor, o Espírito Santo acaba trabalhando, falando com as pessoas, não, mas isso não é para mim não, eu não, e essas coisas que vêm no meu pensamento, aí depois ainda vem assim, pastor, tem umas coisas que vêm no meu pensamento aí, dá para orar para elas não virem mais? Pastor, eu estou tendo uns sonhos aí, o tempo todo eu sonho com o demônio. Por que você sonha o tempo todo com o demônio? Quem é que está sonhando o tempo todo com o demônio aí? Tem alguém? Tá? O que é isso? Meu irmão, Deus está querendo te preparar para situações de encarar os demônios. Então você tem que fazer gerar confiança na palavra para isso. Já é um projeto de Deus. São tantas coisas, tantas pessoas têm falado desses sonhos. Eu já contei, inclusive, experiências de coisas que eu temia e Deus me dava sonhos, eu justamente vivendo aquelas situações. Aí, se depois do sonho, da visão, eu ignorasse aquilo como uma realidade, eu permaneceria no mesmo. Mas ao contrário, quando eu voltava dos sonhos, eu dizia assim, se essa situação surgir, eu já sei como me comportar. Acabou, não tinha mais medo de nada. E assim foi acontecendo na minha vida. Eu tive sonhos em brigas espirituais, eu tive sonhos com situação de enfermidade, eu tive sonhos com pessoas morrendo, eu tive vários sonhos, mas esses sonhos para mim são realidade. É como se eu tivesse vivido eles, não porque o sonho foi uma coisa sobrenatural e passou a ser dessa maneira, não. Eu que os transformei nesta maneira. Porque muitas pessoas têm seus sonhos, mas deixam eles somente como um sonho. Eu não, eu pego os sonhos e transformo eles em lição. E hoje, dia a dia, nós vamos nos transformando em pessoas diferentes. Bom, quando Jesus diz aqui, por causa da pequenez da vossa fé, para nós encerrarmos este detalhe, isto é o quê? É uma crítica, não é? Jesus não está criticando os seus discípulos? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, qual o tamanho do grão de mostarda? Alguém sabe esse negócio? Qual o tamanho do grão de mostarda? Tem 1 centímetro? Menos? Mais?
Muito pequeno? É o quê? É um pontinho desse aqui? Menor que isso? Ah, não, então isso não é fé, não. Menor que um pontinho desse? Jesus está criticando duramente ou não está criticando duramente? Tipo, olha, vocês já ouviram tanta coisa, vocês já me viram fazer tantas coisas, vocês já sabem da autoridade que tem, vocês já sabem. Jesus já tinha expulsado muitos demônios, curado muitos enfermos, feito grandes obras, e chega numa situação, eles titubearam, vacilaram. Aí Jesus diz: até quando eu vou estar convosco? Até quando? Tá, traz ele aqui, eu estou aqui para resolver. Mas Jesus falou: vai chegar uma hora que eu vou, meu amigo. E vocês vão ter que fazer. Ou fazem, ou não fazem. Se fizerem, significa que cresceram. Se não fizerem, é porque não cresceram. Você já viu, quando eu era da Igreja Batista, esse nome me persegue, né, irmão? Quando eu era da Igreja Batista, para justificar a incredulidade e o fracasso da igreja, sabe o que os pastores batistas pregavam? Irmão, expulsar demônio é um dom. E dom, Deus dá a cada um como quer, Deus não dá a todo mundo, não. Então, nem todo mundo expulsa demônio. Não, só que lá ninguém, né? Como eu falava, só para concluir então, do caso do demônio terrível, que pegou na gravata de um, que rasgou a roupa de outro, quando os obreiros viram aquela situação, fez a roda, abriu todo mundo, e o demônio no meio que nem um leão selvagem. Aí foram correr lá no pastor Marco Brandão na época. Né, Marquinhos? Aí o pastor chegou: qual o problema? O demônio. Aí quando o pastor se aproximou, o demônio no chão, meteu a mão na perna dele, ele falou assim: Jesus, põe uma ponta de fogo aqui. O demônio largava gritando a perna dele. Aí pegava em outro lado, ele dizia: põe ponta de fogo, Jesus. Aí o demônio largava gritando. E o cara estribuchando, ele: Jesus, agora pisa nesse demônio. O camarada ficou lá que nem uma estátua. Agora, demônio, sai. Saiu, levantou. Um outro mundo. Irmão, o que é isso? Ah, pastor, isso tem a ver com experiências. Tá, isso tem a ver com experiências. Mas agora, a partir de um momento que se vê que existe essa autoridade, esse poder, esse domínio de Jesus, nós temos que deixar isso crescer dentro de nós. Se eu vi o exemplo, opa! Ah, diabo, eu quero agora. Aparece de novo, diabo, vai. Eu vi como é que se faz. Manifesta de novo, demônio. Eu aprendi a lição. Você vai ficar ansioso por demônio fazer a gracinha de novo. Que você entendeu como Deus está presente na situação, na igreja, na tua vida. Mas se você ignorar, você pode dizer assim: caramba, viu aquele pastor cheio do poder de Deus? Pô, aquele pastor cheio da unção, viu? Caramba, viu só? Aí você transforma o pastor no teu admirador número 1 e você continua não sendo nada. Né? Que nem as crianças, né? As crianças que assistem o filme do Rambo, dizem assim: poxa, eu queria ser um militar, que nem o Rambo. Queria ser um militar que nem o Rambo. Como eu já ouvi criança dizer isso? Porque está vendo aquele filme hollywoodiano todo, achando que aquilo é uma realidade, transfere toda aquela glória para Rambo. Caramba, o Rambo é demais e eu nunca vou ser nada. Eu não tenho condição de ser um Rambo. E a pessoa se torna num admirador. É a maneira dele corresponder. Irmão, no reino de Deus, muitos de nós podemos apenas nos tornar admiradores de Jesus. Caramba, Jesus era o máximo, né? Caramba, viu que autoridade de Jesus? Caramba, tu viu aquela palavra de Jesus? Rapaz, viu o que Jesus fez? Caramba, viu a resposta que ele deu? Pô, Jesus era o tal, né? E eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada.
Eu não vou aceitar quando Jesus diz assim, ó, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, hein? Não, que isso, Jesus era Jesus. Você precisa, irmão, parar, meditar, lutar e perguntar, cadê o poder de Deus na minha vida? Deus, me conduz por um caminho de poder. Deus, me conduz por um caminho onde eu veja a tua glória. E se você sabe que Deus é vivo, não foge de nada, vai encarando. Porque senão, irmão, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você está entrando aqui, sentando, como entrava e sentava em outras igrejas. Você vai olhar para trás e vai ver que não mudou nada na tua vida. Você não está sendo usado por Deus para nada, você não está tendo unção para nada, você não está tendo autoridade para nada. Que nem eu conhecia, de volta aquele nomezinho, na Igreja Batista. Tinha irmãos que diziam assim, caramba, domingo quando bate na minha porta eu nem atendo. Falei, por quê? Não, já sei que são os testemunhas de Jeová, e não tem como argumentar com eles, né? Eles sabem muito de Bíblia. Imagina, se testemunhas de Jeová conhecesse Bíblia, seria testemunha de Jeová? Seria cristão que nem nós. E as pessoas com medo de debater com testemunha de Jeová. Uma vez, eu não era pastor ainda, morava longe daqui, 2 jovens bateram na porta do apartamento onde eu estava morando, eram 2 jovens da Testemunha de Jeová. Aí alguém me chamou, tem 2 rapazes da Testemunha de Jeová aqui, vem conversar com eles. Eu falei, eu vou. Aí começamos a bater papo. Aí comecei a falar disso, eles falavam uma coisa, eu acrescentava, papapá. Eles falavam, eu esticava mais o papo e tal. Daqui a pouco um virou e falou assim, caramba, eu estou vendo que nós temos muito a aprender com o Senhor. A gente não pode marcar um dia para vir aqui, não? Quem sabe de Bíblia, nós ou eles? Quem tem o Espírito Santo, nós ou eles? Agora, tem pessoas, meu irmão, que estão mortas na sua visão de crescimento. Irmão, Jesus quer por onde passar um membro dessa igreja. Eu sei que não será assim com todos. Ninguém acha que eu sou um estúpido, não. Eu sei que não será assim com todos. Eu sei que essa aula de hoje aqui, o que eu estou falando aqui, não está fazendo efeito na vida de todo mundo. Eu sei muito bem disso. Se Jesus com 12, o que falou não fez efeito na vida de Judas, eu sei muito bem que isso aqui não está fazendo efeito na vida de todos, mas o projeto de Deus é com todos. Se nem todos vão alcançar, isso já é outra história. Então, qual é o projeto? O projeto é que todos nós sejamos cheios do poder. Quando se tratar em questão de palavra, opa, é conosco mesmo. Eu trabalhei num lugar onde uma vez tinha lá uns despachos e foi fazer uma obra, ninguém nunca mexeu naquele despacho, compraram aquela propriedade, aquilo estava ali há anos, só eu fiquei naquele lugar até que esse negócio foi retirado. 3 anos eu trabalhei ali, ninguém tocava naquele despacho que ficava lá em cima de um parapeito. Aí um dia queriam fazer uma pintura, uma reforma, aí depois se depararam. Quando foram chegando, que chegou ali, falou assim, e agora, quem vai mexer nisso aqui? Chamaram uma católica, ela falou, eu não mexo nisso aí não. Chamaram a outra católica, eu não toco nisso de jeito nenhum. Chamaram um rapaz espírita, ele falou, não, isso aí não é comigo não, mas eu conheço uma pessoa. Chama o Tupirani lá embaixo. Pirani, poxa, o que foi? Tem uma situação aqui, falaram que você resolve. Eu falei, o que foi? Pensei que fosse alguma coisa do trabalho, né? Não, tá vendo aquilo ali? A gente queria tirar mais. Falei, já sei, tá todo mundo com medo de mexer. Falei, tá, deixa comigo. Subi lá no balcão, subi numa cadeira, subi no balcão, peguei o despacho todinho, agarrei ele, cadê o lixo? Tá aqui, rapaz, lugar de lixo é no lixo, pronto. Tem mais alguma coisa para tirar aí? Não tem não, era só isso, obrigado, de nada, se precisar de alguma coisa me chama. Cadê Deus? Está ou não está na nossa vida? O crente está com medo de um despacho de macumba? Será que alguém aqui em nosso meio tem medo de um despacho de macumba? Será que se você sair de manhã no domingo para vir para a igreja e se deparar com um trabalhão de macumba na tua porta, será que você vai desistir até de vir para a igreja? Ai meu Deus, hoje eu nem saio de casa. Lugar de lixo é na lata do lixo, irmão. Agora, essas coisas funcionam, essa
Ficar de pé funciona quando você exerce fé, fé na palavra. Então, Jesus criticou os seus discípulos, chamou-os de homem de pequena fé. Mas eles já tinham ouvido, visto, aprendido e toma-lhe ensinamento. Contudo, apesar de todos aqueles ensinamentos, na hora exata eles não estavam prontos. Então eu pergunto, para encerrarmos momentaneamente, você tem ouvido muitas coisas? Você tem ouvido que Jesus tem poder sobre principados e potestades? Você diz que Ele é o teu Senhor. Você diz que o teu Deus é soberano, que pode todas as coisas. Teu Deus é o tal, teu Deus é o máximo. Não é isso que nós dizemos? Como que eu vou saber que o meu Deus vence exércitos? Quando os exércitos vierem contra mim. Quando eu saberei que Ele tem poder sobre principados e potestades? Quando o diabo se levantar. Como eu saberei que Ele cura? Quando a enfermidade aparecer. Quando eu saberei que Ele ressuscita os mortos? Então, irmão, procure ver se você não está sendo apenas um ouvinte desapercebido, como o Tiago diz, né? Enganando-se com falsos discursos. Porque quando não credibilizamos, os discursos passam a ser como falsos. Não que sejam falsos, mas devido à nossa postura, ele passa a ser como falso. Então vamos dar uma paradinha, você organize aí a sua pergunta, se você tiver, sua observação, e no próximo bloco a gente vai continuar meditando sobre essas coisas.